Bom dia, Sérgio. Obrigado mais uma vez pelo convite. Importante um diálogo com Piquet, Goretti, Luiz. Bom dia a todos e a todas. Eu quero também aqui poder, de alguma forma, contribuir com alguns olhares e com algumas visões de um tema que, pela própria provocação do título, está longe de ser algo, um espaço de consenso e talvez ele se aproxime muito mais de um fla-flu, né, muitas vezes, do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, eu vou tentar fazer uma contribuição aqui bastante racional em torno do assunto. A meu ver, me preocupa essa discussão ela ser uma discussão rasa. Ela ser uma discussão que ela fique centrada exclusivamente, num primeiro momento, do ponto de vista da liberdade individual, do sujeito poder decidir o que ele bem entender, ou seja, como se esse fosse o argumento central, o ponto central a estabelecer, o centralizar o discurso e a discussão em torno do assunto. Essa é uma primeira preocupação. Segunda preocupação é descontextualizar o assunto, ou seja, ignorar a relação que o assunto tem num quadro mais abrangente relacionado aos mercados ilícitos como um todo. E, nesse sentido, eu não posso desconectar o assunto do tema da exploração por grupos criminosos e, numa eventual descriminalização, muito provavelmente eu estaria deslocando o eixo de segurança para o eixo de concorrência. Aí estaria o CAD aí na preocupação de olhar para as eventuais formações de cartel que, porventura, possam vir a surgir em decorrência disso. Então, esse olhar mais abrangente de estabelecer uma conexão do assunto, do tema droga, com a agenda dos mercados ilícitos e, consequentemente, com a relação que isso tem com a exploração por grupos criminosos, né, organizados, que é a realidade da droga hoje do ponto de vista da principal atividade econômica que gera todo o resultado de capitalização financeira por parte desses grupos e sob a falsa expectativa, a meu ver, de que ao jogar luz eu consequentemente estaria, de certa forma, tirando desses grupos de interesse qualquer poder de cooptação ou poder de influência dentro de uma determinada realidade. Então essa é uma preocupação que eu tenho dessa discussão, ela ser uma discussão descontextualizada e ensimesmada. O outro ponto de preocupação que eu tenho, muitas vezes, e que a gente recorrentemente observa nas falas a favor, né, é o recurso recorrente ao argumento de autoridade. E esse recurso ao argumento de autoridade, e aqui me refiro, porque em tal país pode, porque em tal no álcool eu admito, ou porque há uma tendência internacional nos documentos, etc, etc, etc. Esse é um argumento de autoridade que ignora completamente a realidade local. É um caminho, sem dúvida alguma, muito mais curto, não é? Porque ele é sedutor, ou seja, me escoro nele para pura e simplesmente dizer, olha, isso me basta para poder justificar a inserção do assunto e, com isso, encontrar soluções que sejam mais adequadas para tentar responder essa pergunta. Mas esse assunto também, e acho que o tema-chave do nosso debate, drogas e segurança pública, posiciona o assunto junto com outras temáticas correlatas, não é? Além da saúde pública, enfim, daqui a pouco eu vou me debater um pouquinho a respeito da lei em si, enfim, algumas questões que entendo que sejam importantes a gente refletir. O tema, na medida em que eu conecto droga com o tema dos mercados ilícitos e dos grupos criminosos organizados, esse assunto ele traz junto dois outros eixos que são centrais, que é a corrupção e a lavagem de capitais. Então, essa discussão, eu volto a insistir, a contextualização adequada de uma discussão que transcende a questão do usuário, eu diria que o usuário está na ponta da cadeia logística
que começa desde a produção, a distribuição, transporte, a venda e o acesso e etc. Ignorar todo esse processo, não é? E ignorar o quanto que essa situação ela está atrelada a outros fatores que igualmente são tão importantes quanto olhar para a forma como eu vou fazer essa inserção, eu vejo como, pelo menos nas discussões que se travaram no âmbito do Supremo Tribunal Federal no ano passado, no ano retrasado, quando o processo foi tirado de pauta por vista do ministro Teori, elas se resumiam única e exclusivamente, ora ao argumento de autoridade, fazendo referência aos países que admitem, ora fazendo referência a um olhar exclusivamente privado do ponto de vista do processo de tomada de decisão de quem quer fazer uso ou deixar de fazer uso e as eventuais consequências e os riscos que, porventura, aquela pessoa está assumindo. O outro ponto que eu gostaria de colocar, a outra provocação que eu gostaria de falar, eu tenho aqui alguns dados, Sérgio, se você quiser eu posso depois compartilhar com você essa apresentação para torná-la pública, se for do interesse, porque tem várias informações, inclusive comparativas aqui na América Latina, olhando Chile, Colômbia, Brasil, depois China, Europa, Estados Unidos, enfim, são dados públicos, estão sistematizados e eu compartilho com você para tornar isso... a gente coloca no site para que isso fique... Então, para eu não ficar me perdendo aqui em muitos dados e mais tentar fazer algum tipo de provocação adicional. Antes de refletir se é um problema legislativo ou não, né, isso me incomoda muito, confesso para você que no Brasil tudo a gente acha que necessariamente tem que passar por uma mudança legislativa. Não que o processo legislativo ele não seja importante, mas a discussão sobre política pública no Brasil, muitas vezes, ela é muito centrada no aspecto formal, né, em criar parâmetros formais, e muito menos preocupada com a governança do problema. E quando a gente olha o texto, você olha o texto da Lei 11.343, com todas as imperfeições que porventura ela possa ter em relação ao discurso que porventura possa ser feito a partir dela, de certa forma, intencionalmente ou não, ela é um sistema, pelo menos ela é concebida como um sistema, não é? E a gente procura se antecipar o tempo inteiro em olhar exclusivamente aquela situação que está levando as pessoas à prisão, não é? Não que não deva olhar, mas como sendo o único elemento a dizer que essa lei ela é ruim. Quando, na realidade, ela, quando procura pensar o assunto globalmente ou sistemicamente, ela procura enxergar as diversas dimensões do assunto, não é? Como se esses assuntos tivessem sido levados adiante e gerenciados, não é? Dentro da política de Estado de forma adequada e sinérgica. O que não aconteceu. Se eu olho o texto da lei secamente, com as imperfeições que na parte do sistema de justiça criminal possam levar a distorções do ponto de vista interpretativo, quando eu olho o restante da lei ele é coerente, o restante da lei revela uma preocupação, procura estimular, mas o problema é que tudo morre exclusivamente no desenho, na aprovação de uma lei, sem que haja qualquer tipo de preocupação em saber como é que eu tiro isso do papel, como é que eu vou gerenciar isso daí, como é que eu vou monitorar toda essa história. Essa parte, ela ainda não foi cumprida. E o modelo absolutamente fragmentado no Brasil em todos os assuntos correlatos, concorrente, sobreposto, gera essa absoluta esquizofrenia em torno do assunto e esse clima de fla-flu que recorrentemente acontece no debate sobre descriminalização, de forma descontextualizada, a meu ver. O outro ponto que eu queria chamar a atenção em relação a esse assunto, não é? E que passa também pelo sistema de justiça, sobram experiências bem-sucedidas no país, no estado de São Paulo e no país, de justiça terapêutica, que procura levar ao extremo a preocupação de usar os mecanismos dos sistemas de justiça para recuperar o sujeito. Ou seja, tão importante quanto o olhar sobre avançar em relação à conveniência ou não de criminalizar ou não criminalizar, é responder para o problema de forma imediata. E sem imaginar que, por vezes, as soluções elas estão fora ou alhures, né? Quando, na realidade, sobram experiências bem-sucedidas, como a que me referi, reconhecidas pelo próprio CNJ em relação a isso,
em que a estrutura do sistema de justiça ela funciona não para punir, mas funciona para recuperar. Funciona para tentar, de alguma forma, tirar o sujeito de uma situação quase que irreversível, muitas vezes. Esse olhar, a meu ver, global e devidamente organizado e sistematizado do assunto, que deveria, né, ou pelo menos deve fazer parte de uma discussão um pouco mais qualificada e um pouco mais profunda, para que a gente pura e simplesmente procure soluções de curto prazo ou que, num primeiro momento, atendam ou resolvam parte, não é, de uma certa indignação, um certo inconformismo em relação ao excesso de punição. Não é? Não concordo com a visão de que o excesso de punição, ou punir pura e simplesmente, ajuda a resolver o problema. Aliás, repercute muito pouco sobre o problema muitas vezes, você acaba criando um grande ciclo de vitimização muitas vezes, principalmente do ponto de vista da figura do usuário, não é? Mas o que mais me incomoda é a dificuldade de se tomar o problema de forma organizada, com um olhar sobre governança mais acurado, para que a política, enfim, de Estado, ela consiga se traduzir em resultados um pouco mais acreditáveis. Confesso que toda vez que esse assunto ele aparece de forma ou ideologizada, que é um outro problema. Né? Esse assunto, quando ele é ideologizado, é um assunto que ele se torna insuperável, não é? Até porque é um assunto que tem uma dimensão técnica do ponto de vista de saúde, de economia, enfim, de assistência, que são ignorados muitas vezes, não é? Isso se torna uma bandeira ideológica no mais das vezes, e toda vez que esse assunto ele entra no campo ideológico, ele está longe de sinalizar qualquer tipo de solução que seja minimamente racional. Ou seja, é uma preocupação quase que um discurso muitas vezes utópico, não é? Irrealizável, desplugado completamente das implicações que isso tem. A gente, quando fala de segurança, e uma lei recente, da semana passada, a lei criou o Sistema Único de Segurança Pública no Brasil. Maravilhoso, ok. Mas como é que eu vou tirar do papel isso daí? Quem vai tirar do papel isso daí? Ou seja, de novo, a falsa expectativa de que vai se resolver o problema do mundo com legislação, ignorando a diversidade entre culturas, entre instituições, com protocolos completamente distintos uns dos outros, com um modelo de concorrência deflagrado entre as instituições, e sem que haja qualquer tipo de apreensão do assunto por parte das estruturas de decisão do Estado. E quando isso acaba desembocando única e exclusivamente para o sistema de justiça resolver, com todo respeito, é uma falsa ilusão imaginar que o sistema de justiça teria essa capacidade e essa competência para poder dar essa resposta que muitas vezes se quer. Ou seja, chegar no nível de ter que o Supremo Tribunal Federal dizer qual é o padrão ou qual é o limite de quantidade para dizer se é ou se não é, isso revela a própria esquizofrenia, de certa forma, que o sistema brasileiro vive em relação a esse assunto. Agora, uma coisa é fato. Toda vez que isso vai assumindo o grau de despreocupação, ou pelo menos de enfrentamento não adequado do assunto, mais o sistema de justiça vai ficando muito à vontade para poder interpretar, dizer do jeito que bem entende muitas vezes, o que uma quantidade de droga pode ser ou não pode ser. E isso se repercute em todas as pontas, da polícia ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual é o referencial dele para dizer uma coisa ou dizer outra? E aí parece o árbitro de vídeo, né? Literalmente nessa história. Mas, se guardar as devidas proporções, é quase que o tempo inteiro eu tendo que recorrer ao árbitro de vídeo. Ou seja, recorrendo ao sistema de justiça para arbitrar uma situação como essa que acaba ignorando, por vezes, a profundidade e o grau de preocupação que o assunto deveria ter por parte das instituições, de uma articulação um pouco mais séria, organizada e focada e menos ideológica. Muito Obrigado, bom, Sérgio. muito bom, Fábio.